O caminho das curas da esclerose múltipla é realmente o objetivo, quase o chegar ao cimo da montanha para quem é portador e para quem lida com os portadores no seu dia a dia. Hoje em dia, o que é que se tem trabalhado? Pretende-se essencialmente acelerar o progresso na direção da cura para todos aqueles que vivem com esclerose múltipla. E já foram aqui faladas que serão basicamente 3 metas aquelas que se pretendem atingir: parar o curso da esclerose, restaurar as funções perdidas e curar a esclerose múltipla. A mim pediram para debruçar sobre o restaurar as funções perdidas, mas o que é isto de restaurar as funções perdidas? Primeiro, basicamente, é reverter os sintomas e, ao mesmo tempo, recuperar as funções que fomos perdendo. Nós sabemos que a medicação consegue controlar os surtos e a progressão da doença, mas não consegue recuperar a perda física que as pessoas tiveram e cognitiva. Por isso, e também já foi abordado nas apresentações anteriores, que é necessário uma abordagem integrada na regeneração e na remielinização, mas também nós temos que perceber o quanto é importante e qual é o impacto real dos nossos hábitos de vida na sintomatologia que as pessoas têm. Por isso, a ideia é que as pessoas que têm que conviver com a esclerose múltipla, a doença seja apenas um pormenor da sua vida e não sejam definidas pela própria doença. Por isso, isto é um resumo do slide anterior, em que temos regeneração, recuperação da função e vamos então restaurar todas as funções perdidas, será realmente o objetivo final. E o que é que nós sabemos atualmente? Nós sabemos, neste momento, que os investigadores ainda não conseguiram determinar o que é que impede a remielinização. Sabe-se que os oligodendrócitos, que são os responsáveis pela produção da mielina, à medida que envelhecemos, vão perdendo a sua capacidade de funcionamento normal. Mas também sabemos que reparar a mielina é provavelmente uma das melhores formas de evitar e prevenir a neurodegeneração. E é neste sentido que tem-se vindo a trabalhar. Nós sabemos que existe uma grande variedade de estratégias, uma diversidade enorme de esclerose múltiplas, cada um das pessoas que convive com esclerose múltipla tem a sua esclerose que é diferente da do outro. E também existem, por isso, uma grande variedade de estratégias de reabilitação para restaurar a função perdida e manter desta forma a qualidade de vida. Existem cada vez mais estudos que validam a importância da reabilitação física, que já é muito mais vulgar, mas também cada vez mais tem sido valorizada a reabilitação cognitiva, para recuperar também essa parte, essa função. Mas temos também de levar em consideração aquilo que eu dizia: se a esclerose múltipla é diferente de pessoa para pessoa, é muito difícil tornarmos ou criarmos um algoritmo geral de tratamento, porque tem que ser individualizada, tem que ser personalizado e direcionado o tratamento, para que dessa forma consigamos ter um tratamento realmente eficaz e uma abordagem realmente individualizada. Avaliando a progressão e a incapacidade da doença. Há bocadinho falava-se da medicina de precisão. É extremamente importante avaliar com precisão a progressão da doença e a incapacidade para se procurar entender a regeneração, porque desta forma nós vamos conseguir testar as novas abordagens terapêuticas, orientar as decisões relacionadas com os tratamentos e procurar individualizar os cuidados
prestados. É muito importante nós percebermos o que é que aquela pessoa, em que estadio, que tipo de atingimento é que aquela pessoa tem para realmente direcionar-nos o tratamento. Não podemos fazer um tratamento de uma forma muito geral. Falava-se também há um bocadinho qual era o melhor tratamento para a fadiga, realmente o melhor tratamento para a fadiga, e eu como enfermeira não posso deixar de falar da atividade física. Os estudos todos demonstram que a atividade física tem muitos benefícios, essencialmente ao nível da neuroproteção e na regeneração. O exercício físico é seguro, pode melhorar a força, a capacidade cardiorrespiratória, a mobilidade, os níveis de energia e a cognição. Para além do bem-estar também, e nós percebemos que, como dizia há bocadinho a doutora Joana, quando um portador começa a atividade física, começa a tolerar mais, tem maior resistência à atividade natural do seu dia-a-dia. Qual é a grande aposta que nós temos andado a tentar encontrar? Existem os defensores que é possível, existem muitos investigadores que têm estado a trabalhar na neuroregeneração e a recuperação das funções perdidas. Eles acreditam que isto tudo é possível através de transplante de células e também através da promoção e da própria recuperação. Também existem algumas teorias e algum trabalho no sentido de desenvolver dispositivos para tentarem que haja uma detecção precoce da doença, porque nós também já sabemos que quanto mais cedo for diagnosticada, menor o atingimento, menor a incapacidade, maior a qualidade de vida que a pessoa irá ter. O que é que se segue? Naturalmente que são necessários mais estudos, mais investimento, temos que desenvolver ferramentas de imagem, essencialmente que permitam medir com muita precisão as alterações que existem ao nível da mielina. Tudo isto para quê? Porque é importante promover a neuroproteção, prevenir a neurodegeneração, para quê? Porque vamos restaurar as funções que foram perdidas e dessa maneira vamos reduzir a incapacidade e, em última instância, vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas no sentido daquela cura que será a última etapa que este roadmap nos propõe. Mas existem imensas coisas que estão a ser trabalhadas, existe muita investigação, mas existem coisas que nós já sabemos. A investigação está a avançar, mas existe um conjunto de hábitos que apenas dependem das pessoas. Nós sabemos que os hábitos de vida saudáveis, como uma boa alimentação, uma alimentação mediterrânica, atividade física, evitar o stress e evitar o tabaco, aderir ao regime terapêutico, evitar consumos abusivos, são todos hábitos que diminuem os fatores de inflamação e que nos permitem manter também a sintomatologia muito mais controlada e toda a atividade inflamatória em níveis muito mais controlados. Não favorece tanto a inflamação. De uma forma resumida da apresentação que eu fiz, em última instância, então, o que é que nós temos que fazer? Temos que compreender cada vez mais a esclerose múltipla, os mecanismos que estão por trás da própria doença, fazer uma detecção precoce, intervirmos cada vez mais cedo e monitorizarmos muito bem esta progressão. É importante também melhorar a forma como a esclerose múltipla é tratada atualmente, a nível de eficácia e segurança, é melhorar a experiência do portador, não é? Há bocadinho a Margarida falava que tinha tido experiências menos boas, é importante que sejam recebidos por equipas multidisciplinares, especializadas, muito focadas, muito disponíveis para que as pessoas se sintam acolhidas e com à vontade para procurarem sempre que precisem, para que realmente não passem despercebidos sinais e sintomas de agravamento e que nós possamos intervir de uma forma muito precoce, muito assertiva. Pronto, monitorização dos utentes entre os tratamentos e cada vez mais
que os portadores sejam tratados e bem tratados, com os medicamentos mais indicados para o seu estadio. E depois, naturalmente, revolucionar a forma como a esclerose vai ser tratada no futuro, que é aquilo que todos queremos, que é parar a doença e, de preferência, reverter a progressão. Obrigada a todos. Isto, sim, é um tema muito complexo e eu fiz uma apresentação muito resumida, mas sintam-se à vontade para me fazerem as perguntas que quiserem. Muito obrigado, Teresa. Acho que foi uma apresentação de coração e, portanto, como é uma apresentação de coração, é absolutamente fantástica. Além de que foi muito mais completa do que tu julgas, porque responde aqui logo a uma grande parte das questões que irão surgir com certeza. Alexandre, a minha questão para ti é: tu na prática consegues perceber se há reversão dos sintomas? Nós conseguimos realmente perceber que uma intervenção na área da neuroreabilitação faz mesmo a diferença? O Alexandre, e uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a dar aqui o meu contributo sobre a minha prática clínica e aquilo que tenho evidenciado na intervenção em esclerose múltipla ao longo destes cerca de 2 anos que já estou na SPM. Cheguei também numa altura bastante difícil. Bem, já que este painel fala sobre como restaurar as funções perdidas, isto vai muito ao encontro também do tipo de esclerose múltipla que nós temos. É natural que, no caso em que temos uma forma progressiva da doença, não haja a capacidade de restaurar uma função que se perdeu há muito tempo ou relativamente pouco tempo, dependendo da fase em que apanhar a pessoa, não é? Mas sim de manter aquilo que tem. Há outras formas em que, por exemplo, foram a surto-remissão, a pessoa tem acabado de ter um surto, há muitos casos em que a capacidade de voltar a ter a função novamente tinha antes do surto é muito grande de acordo com a estimulação que tenha, também com o grau ou a extensão de lesão nesse surto. Portanto, vai depender, lá está, da pessoa que temos à frente, vai depender do tipo de esclerose múltipla que temos à frente também e que estamos a encarar. E muitas vezes também acaba por vir pessoas a procurar ajuda quando têm um problema que já saiu um bocadinho das mãos, não é? E nestes casos, muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazer. Às vezes basta dar alguns conselhos à parte de ensino do utente perante a incapacidade que têm. É muito importante porque eles podem não perceber uma forma de agir que os permita cumprir os objetivos que têm. E assim eu mencionava, por exemplo, o Dr. Bruce Bebo no início da apresentação, em que às vezes as pessoas o querem conseguir fazer, querem ir ao parque brincar com o filho, querem sair no carro, por exemplo, e muitas das vezes não sabem como pôr isto em prática. E isto passa muito por desconhecimento, por não saber, não estar nunca ter estado ligado à área da saúde e não saber o que é que de facto existe. O utente também tem um papel muito ativo no que toca à sua doença, no que toca à recuperação, só que hoje em dia há tanta informação e às vezes é tão difusa que precisamos do profissional de saúde para nos encaminhar neste processo. Então eu diria que sim, ajudamos muito a restaurar as funções, só que restauramos a função de uma forma diferente, adaptada à nova limitação que possa ter a pessoa. Muitas das vezes conseguimos que a pessoa recue positivamente no que toca ao surto que teve, ou seja, volte a restaurar as funções que tinha antes do surto. Outras vezes, tendo uma nova limitação, podemos também fazer com que a pessoa consiga e execute, tendo como base e tendo presente esta nova limitação. Mas o importante é mesmo isso, conseguir executar, conseguir manter as funções o máximo possível e ajudar a fazer. É assim que, para esta pergunta que me fizeste, eu diria que sim, conseguimos. Obviamente, é caso a caso e algo que também influencia muito neste processo é, como bem disse a Margarida, é a questão da aceitação. A maneira como lidamos com a doença, ou como o paciente lida com a sua doença, faz toda a diferença
na maneira como conseguimos vivenciá-la, ok? E como esta irá progredir também na vida do utente. Eu posso falar na experiência que eu tenho, nos utentes que eu sigo, em que tenho constatado que muitas das pessoas que não aceitam a doença, que lutam contra a doença, vem um agravamento mais considerável dos sintomas. E não acho que seja por acaso que isto acontece, enquanto que as pessoas que têm conseguido aceitar a doença e as limitações que têm e aceitam alguns conselhos que são dados para conseguir contornar, entre aspas, não é? As limitações provocadas pela doença, conseguem ter uma melhor qualidade de vida e conseguem ter uma melhor função. Portanto, são aspectos que são importantes de ter em conta quando se trata da esclerose múltipla. Posso só fazer um comentário? Uma intervençãozinha. Pode e deve, pode e deve. Não, é assim, em relação ao restauro das funções, era como dizia a doutora Joana, nós conseguimos falar cada vez mais na surto-remissão. Naturalmente, quando estamos a falar de outro tipo de formas, nós até hoje não conseguimos intervir muito. Quando chegamos na fase progressiva, infelizmente não temos grandes alternativas. A parte da aceitação e da adaptação tem que ser sempre trabalhadas, porque eu acho que isto é tipo roleta russa. As pessoas têm fases que aceitam, têm fases de revolta, e nós não conseguimos, temos que estar, daí eles precisarem de uma equipa multidisciplinar que os acompanhe, e por isso é que eu dizia que na fase final da apresentação, que é preciso que as pessoas sejam acompanhadas de uma forma muito contínua e consigam ter uma equipa em que eles sabem que está disponível, porque exatamente isto não é, cada doença é dele próprio e as pessoas simplesmente numa fase menos boa, numa agudização da doença, às vezes nem isso, às vezes até numa infecção que não tem nada a ver com a doença, mas por isso tiveram uma agudização da doença, acham que estão piores e precisam de alguém que os esclareça. E essa capacitação, esse trabalho todo, é um trabalho contínuo, porque cada vez que existe um surto, cada vez que existe uma alteração de estado, é quase como se nós voltássemos à estaca zero e nós vamos trabalhar aí, não é na recuperação, aí é na adaptação. Como eu costumo dizer, a pessoa que vive com esclerose múltipla tem um caminho de recriar, ele recria-se constantemente. Nós temos é que lhe dotar de capacidades, dar-lhe essas capacidades a ele e de preferência às pessoas com quem convive, para ele ter essa capacidade. E quando achamos que ele não está capaz, temos de treiná-lo e ajudá-lo a desenvolver essas competências, porque se surge um surto que lhe dá algum tipo de incapacidade e que nós muitas vezes sabemos que até existe uma recuperação, mas até hoje eu costumo dizer que em alguns casos o melhor tratamento é o tempo, não é? Às vezes, mesmo em termos de sensibilidade, quando temos surtos sensitivos, a melhoria que existe é o tempo. Temos que faz o pulso corticoide, a pessoa sente-se melhor, mas realmente é ao longo do tempo que depois vamos sentir que a pessoa diz que realmente deixou de ter aquela fase aguda, que estava muito mal, mas ficou sempre ali algum resquício daquela alteração da sensibilidade. E muitas vezes dizem-me assim, quanto tempo é que isto vai demorar? E o que eu lhes respondo muitas vezes é assim, é o tempo, vamos ver se conseguimos recuperar totalmente ou não, não é? Nós sabemos que existem coisas que é mesmo só o tempo neste momento que consegue recuperar, e nós aí temos de trabalhar o quê? A adaptação. As pessoas têm que se adaptar, têm que se recriar e têm que, acima de tudo, aprender a viver sem que isso seja uma condicionante, ou seja, em que a doença não passe a ser maior do que elas próprias, como eu costumo dizer. Ou seja, a doença tem que ser um pormenor, tudo o resto não pode apagar a pessoa. Nós temos é que saber contornar e não nos deixarmos apagar por aquilo, porque esclerose, eu ainda hoje de manhã estive numa sessão, e nós quando dizíamos esclerose múltipla, parecia que estávamos a dizer um palavrão, e quando lhes dizia assim, se eu disser que tem aqui alguém asmático, toda a gente acha normal, não é? Porque também é uma doença crónica, não é? E por isso, eu acho é que e as pessoas vivem com asma a vida toda também e têm que andar com a bombinha atrás, etc. Por isso, eu acho é que temos o estigma, como falou já a Margarida, temos realmente a capacidade de nos recriarmos, o restaurar as funções
realmente vai ser muito complicado, porque nós sabemos até agora que o que está perdido, algumas vezes conseguimos recuperar até devido à plasticidade cerebral com a reabilitação, daí nós necessitarmos de manter a reabilitação física e cognitiva, que eu acho que até há uns anos não se apostava nessa parte, apostava-se muito na reabilitação física e na cognitiva, eu acho que passava um bocadinho despercebida, mesmo como em termos de tratamento não se considerava um agravamento da doença, as alterações cognitivas, hoje em dia já é considerado e validado nesse sentido. Por isso eu acho que é muito importante. Agora, o que se pretende com este roadmap são coisas muito ambiciosas, realmente. Mas pronto, nós vamos ser todos muito ambiciosos e esperar conseguir concretizar o que os senhores já, é assim, eles têm um país grande, têm uns sonhos muito grandes e pronto, e nós vamos todos a correr atrás deles a ver se conseguimos acompanhar o andamento, mas realmente o que diz o artigo são coisas muito grandes que eles querem desenvolver. Para já, nestes últimos 10 anos conseguimos muitas coisas e esperemos que nos próximos 10 também, porque as vitórias que conseguimos nestes últimos 10 anos eu acho que já são fantásticas nesta área, não é? Porque nós pensávamos que a esperança de vida era aos 40 anos e hoje em dia isso já foi largamente ultrapassado, não é? Isso Então, para mim é uma vitória. muito obrigado, Teresa. Uma última pergunta para uma resposta direta. Certo. O Alexandre tem tido a oportunidade na SPM de trabalhar com uma equipa multidisciplinar e claramente isso é um fator diferenciador naquilo que são os resultados que se conseguem obter. E eu perguntava aos dois, também num minuto, numa frase, será que trabalharmos todos em equipa vai fazer diferença na recuperação daquilo que são ao fim e ao cabo, as deficiências que a doença nos tem colocado? E será que a pessoa com esclerose múltipla também deve ser uma parte muito forte dessa equipa? E a questão da autocura e da força interior das pessoas para, de facto, darem a volta, deve também fazer parte desta abordagem? Totalmente, Alexandre, concordo plenamente com isso. Só que temos que fazer aqui dois apartes. Um deles, nem toda a gente precisa de tudo, ou seja, temos uma equipa multidisciplinar, mas nem toda a gente precisa de um fisioterapeuta, nem toda a gente precisa de uma terapeuta da fala, nem toda a gente precisa de um terapeuta ocupacional. A grande maioria dos casos precisa, mas pode haver casos isolados que não precisam de um ou do outro, ou, portanto, há N terapias e nem toda a gente precisa de tudo, ok? Ou seja, não quer dizer que vamos pagar uma pessoa e vamos para fazer tudo e mais alguma coisa. Ou seja, acho que também a pessoa ficava sobrecarregada. Tem que haver, sim, um apoio interdisciplinar para discutir caso a caso e ver o que é que mais se adequa à pessoa em questão, ok? E isto é fundamental. E outra parte que queria deixar é que a pessoa, nós temos um refrão na Venezuela que a pessoa pode ter o Jesus e os 12 discípulos a vir ensinar, mas se a pessoa não quiser aprender, não vai aprender. Portanto, aqui a pessoa também tem que ter um papel muito ativo no tratamento da sua doença. Ou seja, a principal pessoa ou agente que trata a doença é o paciente. Portanto, se esta pessoa se comprometer com o processo de reabilitação, com o processo de tratamento, ouvir o que os profissionais de saúde têm a dizer, certamente haverá uma atuação e um papel muito mais eficaz no tratamento da doença. Teresa? Eu trabalho, como sabes, em equipa multidisciplinar. Naturalmente concordo com o Alexandre, nem toda a gente precisa de tudo. As reuniões de equipa servem exatamente para percebermos quais são as necessidades de cada um e direcionarmos para as necessidades. Acho que é uma mais-valia, porque senão, porque assim cada um tem as suas funções muito bem definidas e não há
tropeços, não é? Cada um sabe exatamente o que tem que fazer, não há nem tropeços, nem há falhas, porque sabemos a cadeia que tem que existir e o portador tem o tratamento individualizado para as necessidades que ele realmente tem. Ou seja, é aquilo que eu dizia, que não podemos pôr um algoritmo igual a toda a gente, porque isso não faz sentido. A esclerose múltipla é diferente de pessoa para pessoa, por isso os tratamentos também têm que ser individualizados e adequados à pessoa e não à doença. Relativamente ao envolvimento da pessoa, eu acho que é fundamental. Nós tentamos envolver, tentamos que as pessoas que façam parte das decisões terapêuticas, nomeadamente, porque eu acho que se a pessoa não concordar, por mais que a equipa ache que é a melhor abordagem possível, se o portador não concordar, ele não vai cumprir, e o que ele não cumprir não faz efeito. Por isso, muitas das vezes, isso é um trabalho que tem que se fazer, mas quanto mais envolvida a pessoa estiver connosco e se sentir integrada dentro da equipa, eu acho que até em termos de responsabilidade, ela se sente mais responsável em ter que fazer as coisas, porque ela assumiu esse compromisso perante uma equipa e não lhe foi imposto. Eu acho que a grande dificuldade muitas das vezes é nós conseguirmos que a pessoa também, guiarmos a pessoa para o caminho que nós queremos. Não é? E envolvê-la dessa forma, mas sempre com a determinação de que ela é que decide e a última palavra é sempre dela. Margarida, tens a mão no ar, queres lançar uma última questão para fechar? Sim, eu estava aqui a ouvir-vos e estava a pensar que o restaurar as funções, também não falamos só de funções físicas, não é? Também é importante dizer às pessoas que nos estão a ver. Estava-me aqui a lembrar disso. Outra questão, e também porque sei de mais pessoas que podem não estar aqui, que também não estão a ver, e nomes conhecidos que aqui estão, eu, como já muita gente sabe, há 2, 3 anos para cá comecei a achar que precisava de fazer exercício físico. Nunca gostei, mas achei que devia. E de facto tem feito a diferença. Tem feito a diferença e eu noto, tenho muitos problemas de equilíbrio e noto que tem feito a diferença. E eu também noto que a força de que eu não consigo hoje, mas vou tentar amanhã. Esta força não caiu do céu. E também é importante dizer isso. Acho que cada um tem o seu tempo nesta doença. O tempo é cérebro, de facto. Portanto, também há que ter a noção de quanto mais tempo nós tivermos sem fazer algo por nós, é tempo que estamos a desperdiçar. Portanto, acho isto importante dizer. Outra questão é, eu não estou a ter apoio de fisioterapia, mas sou uma doente de esclerose múltipla. E ontem estava a falar sobre isso com o Alejandro, porque como é que a gente sabe quais é que são as nossas terapias, o que é que nos fará bem? Eu, da minha parte, acho que é só experimentando e falando com os terapeutas, mas eu acho que também há esta confusão, pelo menos entre os jovens tenho notado, e isto também porque, doutora Teresa, no interior do país nem tudo é acompanhado e nós não temos muitas vezes o acompanhamento. Margarida, eu acho que é importante e é por isso que nós temos que manter a maior normalidade possível. E eu quando recebo alguém pela primeira vez, e eu recebi pós-pandemia muitos jovens, mesmo muito jovens, quase na idade pediátrica, que eu não costumava trabalhar, alguns ali já a passarem para a adulta, mas ainda na fase pediátrica, e eu costumo dizer que se as pessoas estão bem, tudo aquilo que consigam fazer fora do surto, não é? Naturalmente numa fase aguda eu não os vou pôr a fazer atividade física, mas se a pessoa fazia ginásio ou tem algumas fazem zumba, fazem essas coisas e se sentem bem, não ficam extremamente cansadas. Muitas das vezes fazemos estratégias, ensino estratégias, em vez de irem ao fim da tarde, que estão extremamente cansadas, vão de manhã, se começarem a achar que ficam muito cansadas, sabem que têm que parar. É o que eu lhes digo, têm que começar a perceber o seu corpo, não é? E começamos a dosear essas situações. Quando existe a necessidade de acompanhamento e de aconselhamento, eu também peço mesmo à fisioterapia, porque nós também temos fisioterapeutas mais vocacionados para esta área, não só
para aconselhar a parte da fisioterapia, porque eu tenho pessoas que não precisam de fisioterapia, não é? Porque estão bem, não precisam, não vamos utilizar recursos que não necessitamos, como ainda há bocadinho falamos. Mas é um bocadinho aquilo que me diz dos jovens. Eu tinha uma miúda, que era, eu estava a dizer, da idade, com 17, quase a fazer 18 anos, e que a dada altura me telefonou e disse: por favor, fale com os meus pais, porque eles prenderam-me dentro de casa, não me deixam fazer nada, mas eu sinto-me bem. E eu tive que chamar os pais para explicar que ela podia ter uma vida normal. Ela tinha tido realmente um surto, foi diagnosticado, já tinha revertido, e que tinha direito a ter uma vida normal, e ela neste momento tem uma vida completamente normal. Mas é importante isso, e eu isso trabalho em consulta. Cada vez mais estamos a capacitar e estamos a formar profissionais de norte a sul, com muito mais investimento do centro para baixo, e esperamos que no próximo ano surjam mais cursos para saírem mais pessoas formadas nessa área, para que vocês consigam ter esse acompanhamento sem ser cá nas zonas, ou seja, nos grandes centros. Pronto. Mas eu tinha que falar aqui porque também trabalho no Alentejo Eu sei que sim, e, sei que sim. portanto. Mas isso foi uma das coisas que nós fizemos. Nós tivemos uma reunião e uma das coisas que nós propusemos foi mesmo isso: investir em duas grandes áreas. Primeiro, investir em mais enfermeiros especializados, para poderem, mesmo nessas zonas mais carenciadas, poderem dar apoio. Vocês não têm tanta retaguarda como nós temos. Eu trabalho no Porto, nós temos, em meia dúzia de quilómetros, temos 4 grandes hospitais. E depois também trabalharmos com os cuidados de saúde primários, para que eles consigam perceber um bocadinho melhor, e aí vocês também terem mais retaguarda, que não só os enfermeiros de hospitalares, mas também terem os cuidados de saúde primários um bocadinho mais, não digo especializados, mas com alguma formação mais específica na área, para vos poderem ajudar. Exato. E tem a SPEM. E temos a SPEM. Vamos tentar trabalhar também que façam mais coisas assim. Pronto, a conversa estava fantástica e nós levámos o resto da tarde, mas ainda temos um terceiro painel e cumpre-me a mim agradecer aos dois magníficos preletores deste painel. Do fundo do coração, muito obrigado. E seguramente vamos todos conseguir trabalhar em equipa multidisciplinar, colocando o doente no centro de maneira a conseguir recuperar ou pelo menos manter a funcionalidade que nos faz falta para sermos felizes e termos qualidade de vida que merecemos. Muito obrigado a ambos.